Eu já desliguei. Tranquilo? Saudações tricolores, bom dia a todos. Primeiro, queria dizer que, deixar aqui registrado também, né, a solidariedade do Bahia com a cidade de Chapecó e com todo o clube da Chapecoense pela tragédia de terça. Aqui no clube tem sido complicado também, porque 5 pessoas da comissão técnica vieram da Chapecoense no meio do ano. Um auxiliar técnico era primo do técnico da Chapecoense. E foram os profissionais que passaram aqui, né? O próprio Caio Júnior passou aqui. O Ananias foi criado aqui no clube. Eu acredito que é a pessoa que a gente tinha mais relação afetiva, tantos funcionários aqui, ex-jogadores também. O Diego passou aqui, o Anderson, preparador físico. Então, sobre esse tema, a única coisa que eu quero falar é isso para... Eu entendo, às vezes, a curiosidade das pessoas, como é que pode colaborar. Eu acho que primeiro a gente tem que respeitar a família, os amigos de lá de Chapecó e do futebol. E quando as pessoas que derem continuidade ao sonho da Chapecoense quiserem falar como elas desejam ser ajudadas, a gente vai estar à disposição. Mas eu acho que não é momento da gente ficar preocupado com apenas o aspecto esportivo e esquecer o aspecto humanitário, que para mim vem antes de qualquer aspecto esportivo. Então também, como não tenho nada para falar, para acrescentar sobre esse tema, eu prefiro ficar calado, deixando claro, registrado aí a nossa solidariedade a todos que estão direta ou indiretamente envolvidos nessa tragédia. E sobre outros temas, aí vocês podem perguntar à vontade, e a gente começa, digamos assim, de maneira formal agora, a entrevista. Vocês perguntam, aí eu falo e vamos em frente. Marcelo, primeiro, parabéns pelo posicionamento, tá certo? Você não quis falar com a imprensa lá quando o Bahia subiu em Goiânia, mas deu para ver sua emoção e sua satisfação com o acesso do clube. Queria que você expressasse nesse momento a sua felicidade e se você pudesse falar também sobre o atual corpo diretivo do Bahia. Como é que está a situação? Eles continuam, não continuam? Qual a situação? Ainda bem que você falou para não expressar a minha emoção, né? Senão eu ia voltar a chorar, né? Mas foi um momento importante para o nosso clube, né? É a 3ª vez que o Bahia volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tomara que seja a última vez que o Bahia volte para a Série A, né? Porque isso significará que o Bahia não vai ter descendido novamente. É um momento importante, porque é um trabalho de reconstrução do Esporte Clube Bahia, de muitas pessoas que estão envolvidas nisso, de tentar reconstruir esse clube, que teve diretores aí que disseram que o Bahia era massa falida, que o Bahia não ia mais para lugar nenhum. As pessoas esquecem de vez em quando, assim, até quando a declaração é recente. Mas o Bahia está dando aí alegria aos poucos ao seu torcedor, motivos para se orgulhar do clube, independentemente de qualquer pessoa. E a questão de falar ou não falar é porque, quando eu era da imprensa, as pessoas talvez não saibam, mas eu proibi, enquanto eu era editor do Correio, de sair foto de dirigente no jornal. Eu proibi que saísse mais do que 2 fotos do técnico por semana, porque eu acredito que quem tem que ser valorizado sempre é o atleta. A gente acompanha futebol por causa dos jogadores. A gente gosta dos jogadores. Eu até ter 15, 20 anos, sei lá, não sabia nem quem era dirigente de clube nenhum. Um outro você sabe do nome, porque os caras fazem trabalhos respeitáveis e tudo, mas a gente se apega ao jogador. Eu nunca vi uma criança falando, eu quero ser, quando crescer, igual a tal dirigente, igual a tal técnico, tal preparador físico, tal auxiliar. Toda criança só quer ser igual ao jogador. É o jogador que passa dificuldade, é o jogador que sofre lesão, é o jogador que vai para dentro do campo, é o jogador que tem a responsabilidade de resolver. Então, para mim, nada mais justo que nos grandes momentos os jogadores sejam valorizados. Eu acho que não é momento de dirigente querer aparecer, querer holofote. Entendo a curiosidade em alguns momentos das pessoas, mas eu acho que a gente tem que respeitar os jogadores acima de tudo. Porque todas as outras pessoas do clube
Aqui no Bahia nós somos cerca de, desculpa, cerca e dá um número redondo, né? Cerca de 294 funcionários, mas todos nós trabalhamos para os 11 que vão estar dentro de campo, incluindo os reservas, incluindo os meninos do júnior, do infantil, do juvenil. Então eu acredito que a gente tem que sempre tentar valorizar os jogadores. Quando as coisas não dão certo, aí eu acho que a gente, que é dirigente, deve assumir a responsabilidade e justificar o que foi que aconteceu na montagem do grupo, na montagem do elenco, no relacionamento. Ano passado, quando o Bahia não subiu, eu falei no dia que não subiu e já dei uma primeira coletiva na segunda-feira, 48 horas depois, porque eu tinha que dar a justificativa ou me pedir desculpas, né, me desculpar-me pelo não acesso no ano passado. Esse ano, como resultado da Série B foi um resultado positivo, eu julguei que quem tinha que ser valorizado eram os atletas. É Juninho, que fez um ano espetacular, é Hernani, que fez um ano excelente, que conseguiu se recuperar dentro da competição, foi Edgar, que foi muito bem, é Moisés, foi Muriel, Eduardo, Thiago, Jackson, Moisés, Juninho, Luiz Antônio, o Renê, Cajá, o Regis, Rangel, Moisés, o Alano, Edgar Júnior e Hernani. E aí outros colaborando, né? Jean, Yuri, Tinga, se eu for falar, eu vou falar o nome de cada um do elenco aqui. Mas são eles que deram esse acesso ao Bahia. A gente é ferramenta, a gente é instrumento de ajudar eles a darem alegria à nossa torcida. É por eles que a torcida canta, são eles que têm a capacidade de motivar o torcedor na Fonte Nova, motivar fora de casa. Então, eu acho que a gente tem que valorizar sempre o atleta. E também, claro, a torcida, no caso do Bahia, porque ela faz a diferença. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são os adversários que, quando vêm para Salvador, tremem, porque entra na Fonte Nova e sente a pressão. Sobre a diretoria, o Ney Pandolfo tem contrato com o Bahia, o Marcelo Barros é seletista, o Jorge Avancini termina o contrato agora no final do ano, mas a gente vai renovar, a não ser que ele me diga que não quer ficar. Mas aí não depende de mim, né? Depende dele. Fora isso, eu acredito que o Bahia dá continuidade ao seu trabalho iniciado em dezembro de 2014. Todos nós somos passíveis de falhas, de erros, de críticas. Agora, eu acredito também que a gente tem que buscar a estabilidade, dar oportunidade às pessoas de corrigirem erros eventuais. E eu acho que o Bahia merece tentar entrar em uma área de estabilidade para que cada profissional consiga dar o seu melhor, corrigir os seus eventuais erros, para que a gente, pouco a pouco, seja um clube que está crescendo mais, que está se posicionando de maneira mais proativa, de maneira mais positiva e devolvendo toda essa energia e bons sentimentos que a torcida nos dá no dia a dia. Presidente, bom dia. Bom dia. Como é que está sendo a construção do elenco 2017, do planejamento 2017? A gente sabe que o Guto viajou, mas ele falou que ia estar em contato frequente com o celular e tal. A gente queria saber sobre a reunião nesse período curto que teve aqui depois das férias. E como é que está sendo essa montagem? Já está tudo definido? Você já tem, digamos assim, quantos jogadores devem ficar, quantos devem sair? Como é que está sendo esse contato com o Guto também? E queria saber se ele vai indicar jogadores, porque a gente percebeu que depois que ele chegou, 10 jogadores foram contratados. E alguns deles já tinham trabalhado com o Guto, alguns deles tinham uma aprovação do Guto, e esses jogadores foram titulares e, de fato, ajudaram nessa campanha no final. Eu queria saber se ele vai novamente indicar os jogadores, vai participar, e como é que está sendo esse contato com ele, já perguntar aqui. Olha, a gente teve uma reunião assim, aqui no clube, né? 2 reuniões, na verdade, já. Claro que não foram, digamos, grandes reuniões pela situação que aconteceu com a Chapecoense, né? A gente fez a reunião até o ponto que dava para fazer a reunião. O clima não flui direito as coisas, né? Mas a gente tem, sim, a gente já tinha algumas conversas anteriores durante a própria Série B, algumas sinalizações, né, de atletas que poderiam ficar, no nosso entendimento, alguns atletas que a gente tem alguma dúvida. Tem jogadores que retornam de empréstimo também. De uma maneira macro, a gente já tem o direcionamento de quem fica e quem não fica, e um grupo menor, que são jogadores que a gente está em dúvida ainda, que a gente está debatendo internamente. Dos atletas que terminam um contrato,
com o Bahia, eu acredito que entre 5 e 7 são os jogadores que a gente tem interesse em buscar uma renovação. Todos têm contrato ativo com seus clubes de origem, então a gente precisa estabelecer esse contato com as diretorias das outras agremiações. Claro que agora também as outras equipes não estão num momento muito de conseguir se organizar, de planificar melhor. Todas são da Série A do Campeonato Brasileiro, né, se eu não estou enganado aqui. Todos os jogadores são de equipes da Série A. Algumas ainda estão com objetivos, digamos assim, esportivos no campeonato, né? Pode ser chegar na Libertadores, chegar na fase de grupo, não chegar. Tem gente que está disputando rebaixamento. Então está num momento ainda meio complicado de conseguir dar um encaminhamento, digamos assim, mais concreto dessas situações, por essa situação excepcional aí que aconteceu com a Chapecoense. Mas a gente tem isso planificado. O Bahia deve ter um elenco próximo a 30 jogadores no início da temporada, talvez um pouquinho mais até, porque o calendário aperta muito nesse início de ano. A gente tem a Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série A. Por que eu falo isso? Porque caso o Bahia chegue, e é o que a gente deseja, nas finais da Copa do Nordeste, elas coincidem com as primeiras rodadas da Série A. Então, elas se sobrepõem às competições, então a gente precisa ter esse elenco um pouco mais amplo. Deve ser mais ou menos cerca ali de 23 atletas, digamos, mais estabilizados, e os outros 10 atletas com idade de júnior, ou então que estão no primeiro ano de profissional, para que a gente dê essa oportunidade também, para eles atuarem nesse primeiro trimestre, para a gente poder ter um relatório melhor de quem realmente, desses garotos, tem a capacidade já e a maturidade de enfrentar uma Série A do Campeonato Brasileiro em um bom nível. Bom nível não significa ser titular absoluto do clube, mas ser um titular eventualmente, ser um reserva, ser um jogador útil ao elenco durante a competição. Até porque a responsabilidade de resolver os problemas do Bahia tem que ser dos atletas mais velhos, não dos garotos. Embora a gente sempre tenha muita expectativa, eles estão em fase de transição na carreira, fase de amadurecimento como seres humanos, então a gente não pode transferir essa responsabilidade. Claro que se um garoto chega no profissional e mostra um talento, uma qualidade, e toma o seu espaço, é mérito dele, a gente não vai inibir o crescimento de ninguém. Mas a gente não pode montar um elenco transferindo responsabilidade para os mais jovens. A gente entende que esse não é o posicionamento correto. Oi. Presidente, queria que você falasse sobre o desligamento de Alan, que foi essa primeira notícia que a gente teve. Queria que você falasse especificamente sobre 3 jogadores. O Juninho, que acabou se valorizando muito no mercado, e o Hernani e o Renato Cajá, que são jogadores bastante cobiçados por outras equipes. Esses 3 atletas ainda têm contrato com o Bahia. O Bahia vai lutar para permanecer com os 3, é do interesse do Bahia de lutar de todas as formas para permanecer com esses 3 atletas para o ano que vem? Olha, o Alano, ele é um atleta que tem contrato com o Cruzeiro, né? Como a nossa disputa de calendário esse ano acabou, todos os atletas foram liberados, já estão de férias. Sobre o Juninho, o Hernani e o Cajá, o Juninho ele tem contrato até o final do ano que vem com o Esporte Clube Bahia. A gente já sinalizou a ele e a seu empresário que a gente tem o interesse de renovar por mais um ano o seu contrato. O Cajá e o Hernani têm contrato até Cajá 2017, final do ano que vem, o Hernani final de 2018. A ideia inicial da diretoria do Bahia é montar o elenco mais forte possível que a gente tenha a capacidade. Isso significa que o Bahia não tem a necessidade de se desfazer de nenhum dos seus atletas. Pode negociar alguém? Pode, por uma circunstância de mercado. É desejo da diretoria negociar alguém? Não. Não é desejo do Bahia negociar nenhum dos seus atletas. Pode acontecer se a situação a gente julgar que ela é vantajosa, tanto na parte esportiva quanto na parte financeira. Marcelo, depois desses 2 anos, né, na Série B seguidos, o Bahia
retorna à elite do futebol, é claro, todo mundo comemorando bastante. O que você, como presidente, também torcedor, e o que todos vocês estão esperando do Bahia de volta à elite, onde não deveria ter saído? Eu acredito que... Deixa eu dividir assim em dois a resposta, né? Ano que vem, o que eu espero é que o Bahia ganhe algum título enquanto torcedor. Porque esse ano, apesar do acesso, é algo para a gente comemorar como um processo de reconstrução, mas eu, enquanto torcedor, eu quero troféu na prateleira do Bahia. Então, acho que em 2017 a gente tem que ganhar algum título. É Baiano, é Nordeste, tentar fazer aí, será que a gente consegue fazer uma campanha boa na Copa do Brasil? Brasileiro, a gente tem que ser honesto. Assim, eu acho que para se você tentar ganhar um brasileiro de pontos corridos, é um longo período. Não é algo, a não ser que eu chegue aqui na frente do torcedor do Bahia e minta. Mas eu acho que a gente tem condições sim de fazer uma boa Série A. Uma Série A segura, uma Série A com dignidade, uma Série A enfrentando todas as equipes com respeito, mas sem temer ninguém. Eu acho que a gente tem essa condição. E nas outras competições, até pelo perfil delas ser um perfil diferente, eu acho que se a gente conseguir encaixar um bom elenco e formos um pouco abençoados também, como todas as pessoas que desejam sucesso têm que ser, a gente pode chegar um pouco mais longe. E aí eu dou o exemplo da nossa própria divisão de base, que está fazendo a Copa do Brasil Sub-20 espetacular. Eliminou até agora, para mim, das 5 melhores divisões de base do Brasil, ela eliminou 3 e está enfrentando uma. Se a gente ganhar o título, a gente vai ter eliminado 4 das 5 melhores divisões de base do Brasil, para mim. A única que a gente não vai ter enfrentado é a do Santos, nessa trajetória. Então, isso é o trabalho da equipe da base, do departamento de futebol profissional também, que tem essa interligação, e principalmente desses garotos, de Dejaí, Marlon, Becão, Everson e Juninho, Luiz Fernando, Júnior Ramos e Myron, Kainan, João Paulo, e aí a outra é a posição que tem mudado mais, né? Tem dias que joga Marco Antônio, tem dias que tem jogado o Hugo Freitas, que eu sempre me confundo Hugo Freitas com o Ribeiro. Um é volante, outro é atacante de lado. Então, é o mérito do trabalho deles. Mérito do trabalho dessa divisão de base, que teve uma temporada difícil, porque a gente privilegiou muito o profissional, principalmente na questão de campo aqui no CT, e eles superaram essas adversidades. Mérito da transição entre juvenil e júnior, coordenada aí pelo Paulo Ricardo, que deu a possibilidade desses jogadores amadurecerem durante a temporada, fizeram uma Copa São Paulo, jogaram um jogo do Campeonato Baiano, jogaram uma partida da Copa do Nordeste. Então é dessa maneira que a gente visualiza. O importante é o Bahia sempre avançar, sempre caminhar um degrau acima a cada temporada, seja na sua parte administrativa, financeira ou desportiva, que é que a gente, que é torcedor, mais observa e mais se deixa influenciar. Marcelo, você falou aí da base do Bahia, conquistou o juvenil, infantil, o júnior. Queria que você falasse um pouquinho sobre o planejamento da base para 2017 e também sobre a Copa São Paulo. Agora vai jogar o Sub-20, coisa que não aconteceu no ano passado, foi o Sub-17. Por que essa decisão? Foi uma opção que a gente discutiu junto com o futebol profissional. Ano passado a gente optou por botar os jogadores do primeiro ano de júnior, que no caso eram, digamos entre aspas, o ex-time juvenil, né? Porque no final do ano tem a virada de idade. A exceção do Edmundo, todos os outros já tinham idade de júnior. Edmundo é o lateral direito do juvenil, que sobe agora nessa virada de temporada. A gente achava que para eles terem um grau de maturidade maior era importante naquela época. Alguns jogadores que tinham idade de júnior já vinham atuando na equipe profissional de maneira antecipada. Então, a gente queria acelerar esse processo de maturação. O objetivo de mantê-los ano que vem na Copa São Paulo é para dar ritmo a eles, porque a gente vai usar basicamente o time da Copa São Paulo como esse, entre aspas, terceiro time que vai estar servindo a gente no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste. Então, se ele já vem de uma competição complicada como é a Copa São Paulo,
teoricamente, eles vão chegar até num estágio físico e emocional acima do nosso elenco que vai estar na pré-temporada. Porque caso o Bahia faça a final da Copa São Paulo, uma competição que termina em 25 de janeiro, a Copa do Nordeste para o Bahia está marcada para começar dia 26. E o Baiano no final de semana seguinte, não sei se é 29 ou se é 30, 29 de janeiro. Então isso facilita. Eles ainda são, na sua maioria, jogadores que têm mais um ano de júnior ainda. Então a gente pode ter calma no trabalho com esses atletas. E é por isso que a gente tem sempre visto essa transição de maneira equilibrada. O time praticamente aí uma mistura do juvenil com o júnior, disputou a Copa do Nordeste Sub-20. A competição terminou não tendo tanta visibilidade pela campanha do Bahia na Copa do Brasil Sub-20. Então a gente vai sim continuar fazendo esse trabalho de maturação dos atletas, mas a maturação deles tem que estar focada no aproveitamento no time profissional. É a nossa prioridade. Então, como a gente julga que para o profissional vale a pena eles jogarem a Copa São Paulo para chegarem com um ritmo de competição forte, a gente vai colocá-los na Copa São Paulo na próxima temporada. Presidente, 4 jogadores que estão terminando o empréstimo deles agora com o Bahia foram muito importantes nessa campanha do acesso. Acho que todos foram importantes. Não, mas assim, 4 tiveram... Não, tem jogador que não aparece na imprensa que lá dentro resolve muito problema. Mas desculpa interromper. Não, tudo bem. Eu entendo, porque, por exemplo, o Muriel, muito importante, que substituiu o Lomba num momento difícil ali, né? O Bahia perdeu o Lomba, o Muriel chegou e fechou o gol. Moisés, que a torcida realmente se apegou muito a esse jogador. O Thiago, que foi muito importante. O Edgar Júnior, jogou o ano inteiro, foi um dos pilares dessa seleção do Danilo. Eu queria saber se já houve conversa com esses jogadores para renovar o contrato deles, conversa com os clubes deles, é claro, depende do clube, né? Que eles vêm. E queria saber se vai ter interesse em renovar com eles e como é que está a negociação nesse sentido. Olha, eu comentei que tem de 5 a 7 jogadores que a gente tem interesse na renovação. Nome direto, assim, eu prefiro não dizer, porque senão já começa a questão das disputas de mercado, de assédio. Não acredito que tem muita dificuldade de vocês descobrirem quais são os 5 a 7 que a gente tem interesse. Desses 4 particularmente que você falou, o Thiago ele tem contrato com o Bahia até junho do ano que vem. Então, digamos assim, é uma situação que a gente teoricamente tem mais tempo para tentar resolver. O Muriel, o Moisés e o Edgar, os contratos terminam agora em 30 de dezembro. E aí são situações que internamente a gente prefere trabalhar. Mas vocês que estão no dia a dia, a imprensa que acompanha sempre o clube, o torcedor que vive esse clube, acho que não tem muita dificuldade de saber quais são os 5 a 7 que a gente pretende fazer essa renovação. Eu só não vou dizer o nome por essa questão de sempre deixar uma duvidazinha ou outra, né? Vocês podem saber 6, aí os 7 vocês ficam na dúvida. E para a gente tentar negociar, eu não vou dizer que isso que vai fazer a negociação ter sucesso. Aí não vai fazer, não é isso que vai definir o sucesso da negociação. Mas qualquer vantagenzinha que a gente possa ter com um concorrente, para tentar deixar esse elenco do Bahia mais forte, eu acho que a gente tem que usar. Até fazendo um paralelo do que a gente viveu nesse ano de 2016 para o próximo ano. Eu passei 2016 inteiro ouvindo, eu e o clube inteiro, os 294 funcionários que o Bahia tem, porque eu sou um dos funcionários do Bahia também, que era obrigação do Bahia subir, porque o Bahia era o segundo time mais rico da Série B. O mais rico era o Vasco. E na Série A agora, o Bahia provavelmente é o 14º clube mais rico. Então, já que agora a gente é o, entre aspas, primo pobre da competição, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na montagem de elenco e tem que trabalhar ainda mais com cautela na contratação das nossas peças e nas negociações de contrato. Presidente, existe uma grande possibilidade de no ano que vem voltar a ter Bavi na Série A. Na tua opinião, é o cenário ideal para o futebol da Bahia? E eu quero pegar o Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Não tenho a menor dúvida disso. Assim, claro que enquanto torcedor, quando você vê o seu rival numa posição difícil, você ri, você brinca com seus amigos, você brinca com seus parentes, mas eu acho que para o clube, para o futebol da Bahia, para o futebol do Nordeste, quanto mais clubes do Nordeste a gente tiver, melhor. Então, se o Vitória ficar, para o Nordeste é bom. Se o Sport ficar, para o Nordeste é bom. Se o Inter ficar, para o futebol do Brasil é bom. São todos grandes clubes,
todos têm a sua história, todos têm as suas torcidas. Agora, particularmente para o futebol baiano, eu acredito que tem que ter Bavi na Série A, como acredito que tem que subir clube do interior. É inadmissível que o nosso futebol do interior não consiga subir de divisão. A gente tem conversado bastante, ontem no Arbitral a gente conversou para ver se tem como a gente auxiliar mais essas equipes do interior. Eu acredito que a Federação Baiana tomou uma medida acertada quando ela casou as vagas da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, com a da Série D. Então, no ano que vem, campeão e vice baiano tem vaga no Nordeste na Copa do Brasil, o terceiro tem vaga no Nordeste, o quarto tem vaga na Copa do Brasil. E você tem 3 vagas na Série D em disputa. Bahia e Vitória não vão precisar dessa vaga do Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente, no mínimo, 2 clubes que vão jogar a Série D, eles vão ter tido receita ou da Copa do Nordeste ou da Copa do Brasil, porque isso ajuda na montagem do elenco, isso fortalece o nosso futebol. Então eu acho que isso é importante para a gente ter um crescimento. Claro que enquanto torcedor, sempre vai ter a provocação, sempre vai ter a disputa, mas eu acho que a gente tem que parar com esse sentimento que o outro clube é seu inimigo. Eu acho que a gente tem que amadurecer enquanto ser humano. O esporte é importante, mexe com nossas vidas. A gente tem visto aí o que, infelizmente, a tragédia da Chapecoense tem provocado. As pessoas têm parado para pensar um pouquinho mais com o coração, ao invés de pensar com o bolso. Então, eu acredito que, para o bem do nosso Estado, é importante que os 2 clubes não só estejam ano que vem na Série A, mas que eles se solidifiquem, se consolidem como clubes de Série A. Que os 2 disputem um brasileiro bem, que consigam chegar na Libertadores, se for possível que conquiste título, aí só o Bahia, né? Porque só o Bahia tem essa capacidade no futebol da Bahia. Quem diz isso é o passado do Bahia. Está aqui as estrelas, ali, 2 estrelas. Agora, fora isso, o resto é dentro do campo, amigo. A disputa é dentro de campo. Eu acho que lá dentro de campo, aí sim a disputa vai no limite. Mas fora de campo a gente tem que parar com essa picuinha. A imprensa, eu faço um pedido, tem que parar com essa questão de provocação, de quando um está bem e o outro está mal, descer a porrada no que está mal. Valoriza o que está bem. Deixa o que está mal mais quietinho. Deixa ele respirar e valoriza o outro. Porque aqui na Bahia, e eu falo como um baiano, e tenho muito orgulho de ser baiano, a gente gosta muito de fazer chacota com a tragédia do outro, com a dificuldade do outro. E eu acho que a gente tem que aprender a ser mais solidário. Quando o Bahia botou Irmanduce na sua camisa, foi para tentar devolver um pouco tudo aquilo que os baianos fazem pela gente. A gente não botou por demagogia, não. A gente botou porque a gente sabe a responsabilidade que a gente tem. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar amadurecer um pouco. Não é possível que a gente vá para um jogo aqui e não possa ir com a camisa do time. Porque se for, toma porrada. Se for, tem pedrada no ônibus. O Bahia ano passado foi entrar no Barradão, foi chuva de lata. Tá certo isso? É assim que se trata? Um outro clube? Aí a torcida do Vitória vai para Fonte Nova, tem que ficar numa área escondida. Escondido por quê? Torcedor do Vitória é marginal por acaso? Os caras têm família também, porra. Os caras têm dignidade também. A gente tem que ter respeito com as pessoas. Claro que lá dentro de campo a gente quer ganhar. Isso é normal. Mas é isso que faz o esporte. Eu sempre digo, se você não tem capacidade de viver com o seu adversário, vai ver treino. Porque treino é Bahia A contra Bahia B. Aí você vai ficar feliz. Se você quer ir para um campeonato tem os outros clubes, você tem que respeitar. Tem que respeitar o dirigente do outro clube. Dirigente dos outros clubes, quando vem para Fonte Nova, tem que ser bem tratado. Ele não tem que subir ali pela área de camarote e lounge com vergonha, não. De torcedor pressionando ele, xingando ele, que nem eu vejo diversas vezes acontecer. Isso não é comportamento digno, não. Isso não é comportamento digno, não. E me envergonha muitas vezes. Então a gente tem que ter respeito com as pessoas. As outras delegações chegam, fazer pressão é normal. Vaiar, pressionar, mas nada que extrapole. Jogar garrafa, jogar lata, nada disso. É exagero. Faz sua festa, rapaz. Respeita o outro lá. Deixa o outro quieto. Porque é assim que a gente vai crescer. Enquanto pessoa. Enquanto ser humano. Porque um dia todo mundo morre. Aí quando morre, aí quer tratar bem o outro. Aí quer virar santo. Agora,
Agora, trata bem quando está vivo. Presidente, pegando um gancho da mesma pergunta, esse teu discurso de que os dois clubes devem ficar na Série A, pressupõe que você vai torcer para o Vitória escapar? Não vou torcer por Vitória nunca. Não vou torcer nunca para o Sport Clube Vitória. Vou respeitar e acho que é bom para o futebol da Bahia. Agora, eu torcer, eu não. Quem tem que torcer é o Dr. Raimundo Viana, que é presidente do Vitória, é o Dr. Manuel Matos, que eu tenho uma boa relação, que é vice-presidente do Vitória, são os atletas do Vitória, Marinho está fazendo um grande ano, entendeu? Chiesa e Thiago Real passaram aqui ano passado, Kaique foi da nossa base, eles que tem que torcer para o Vitória, eu não. Eu torço para o Sport Clube Bahia. Só torço para o Sport Clube Bahia. E tenho um grande carinho pela Seleção Brasileira de Futebol. Mas só torço para o Sport Clube Bahia. Torço para a Seleção Brasileira porque o Bahia não joga a Copa do Mundo. Porque se jogasse, eu torcia para o Bahia. Marcelo, eu queria que você falasse sobre a nova forma do Campeonato Baiano, né? Como é que você está pensando em relação a isso? E outra pergunta, a torcida, né? Sua relação com o torcedor, porque vamos vir para o oficial, né? O torcedor se criticou bastante, você foi vítima, foi alvo de protesto do torcedor, e depois a torcida tem um show. Eu queria que você comentasse um pouco. Eu acho que é direito do torcedor fazer a cobrança que ele acha devida. Por quê? Porque ele é torcedor. Aí se a gente pegar no Aurélio, vai estar lá escrito lá, né? Torcedor, substantivo masculino, ato de torcer, distorcer, se emocionar, bbb. Está lá escrito, né? Então eu acho que é natural do torcedor, quando ele vê o clube em dificuldade, ele cobrar, ele querer mais, ele buscar os responsáveis pelo que está acontecendo, ele ter a justificativa, ele entender o que foi que deu errado de planejamento, ele visualizar quais correções vão ser feitas. Isso é normal, isso é natural. Eu acho que não pode é quando passa do ponto, né? Ano passado, infelizmente, teve aquela manifestação lá na minha casa, eu acho que aí passa do ponto. Porque tem outras pessoas no prédio que nem sabiam que eu morava lá, não tem nada a ver, não gostam de futebol, gostam de vôlei, gostam de automobilismo, gostam de qualquer esporte. Eu não gosto nem de esporte, negócio de arte, de dança, de música. Então essas pessoas têm que ser preservadas. Mas esse ano a gente teve uma manifestação aqui no clube, torcedores normais vieram, torcedores que pertencem a torcidas organizadas também vieram. Foi legítimo, eles não depedraram absolutamente nada do clube, não depedraram carro nenhum de atleta ou de diretor quando saiu do clube. Eles quiseram cobrar, quiseram mostrar responsabilidade, quiseram saber o que estava acontecendo, exigiram mudanças nas óticas deles. Isso é normal, isso faz parte do esporte. A gente trabalha com emoção, a gente trabalha com sentimento. E nos bons momentos a torcida também está aí para demonstrar tudo que ela faz de bom. E é por esse sentimento que a gente tem que trabalhar, para que a gente seja merecedor de mais recepções como a gente teve na ida para o jogo contra o Oeste, na ida para o jogo contra o Atlético de Goiás, no retorno do jogo de Goiânia, nas partidas na Fonte Nova, nessa arrancada final que a torcida foi decisiva. Então cabe a gente mostrar para o torcedor que a gente está trabalhando com transparência, com honestidade, dando o nosso máximo, porque em alguns momentos você não vai conseguir atingir o objetivo que o torcedor quer. Mas se ele tem a tranquilidade que você deu o seu máximo, que você se esforçou, que você se dedicou, ele pode até ficar chateado, que é um direito dele, mas ele vai te respeitar. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, é isso que a gente tem que trabalhar. E a outra pergunta que você fez, a primeira? A fórmula do Campeonato Baiano. A fórmula do campeonato eu acho que é uma evolução grande para a fórmula que a gente tinha no ano passado. Turno único, seguida de semifinal e final. São 14 datas. Talvez seja um númerozinho alto de jogos, são 15 datas com 14 jogos. Mas eu acredito que para o futebol da Bahia é uma fórmula boa. Bahia e Vitória vão se sacrificar um pouco, mas eu acho que é um sacrifício válido. Em algumas partidas, talvez o Bahia e o Vitória, não sou do Vitória, mas eu acho que a situação é parecida, não tenho nem direito de falar por eles, mas acho que é provável que em alguns jogos a gente tenha que não atuar com a equipe principal, para que a gente chegue nas fases decisivas com o combustível cheio e com capacidade de ganhar o título. Porque se a gente for jogando 100% dos jogos de Baiano, Nordeste, Copa do Brasil com a mesma equipe, eu acho que tem grande chance de se repetir o que aconteceu nos 2 últimos anos. 2015 o Bahia entrou na Série B e no jogo contra o América perdeu Tony e Chiesa por contusão. E esse ano
Na reta final do Baiano e do Nordeste, o Bahia perdeu Tinga e Yuri Hernani por contusão, e no início do Brasileiro, Edgar Júnior, por causa desse acúmulo de jogos. Então eu acho que a gente no início do ano, tanto no Baiano quanto no Nordeste, pode ser que se a gente tiver competência de começar bem, a gente tenha que em alguns jogos poupar um jogador ou outro, fazer um rodízio, que na Europa é comum, mas aqui no Brasil a gente não aceita, para que na hora decisiva, tanto do Baiano quanto do Nordeste, a gente possa estar jogando com 100% dos nossos titulares, tanque cheio, e os reservas com capacidade de entrar e resolver também. Então, eu acho que é uma adaptação que tem que ter, mas a fórmula, eu parabenizo a federação, acho que é uma decisão correta. Você dá no mínimo 10 jogos para os clubes não do interior, porque tem Galícia e Atlântico, que são de Salvador, né, mas para os demais clubes que não têm o calendário como Bahia e Vitória. A semifinal e a final, teve até uma votação para a semifinal sem jogo único, sem vantagem, né? A vantagem seria exclusivamente o mando de campo. Se desse empate, iria para pênalti, mas a maioria preferiu a fórmula com jogos de ida e volta na semifinal. E eu acho que a gente vai ter um campeonato melhor, um campeonato mais competitivo, um campeonato que vai agradar mais ao torcedor. E, eventualmente, se a gente tiver que fazer uma correção, a gente fará a correção no futuro, né? O Estatuto do Torcedor obriga a repetição de regulamento de fórmula por 2 anos. Então, em 17 e 18 será assim, mas eventualmente alguma correção que tenha necessidade, me desculpe aí o português, a gente fará a partir de 2019, e aí todo mundo está aqui para aprender também, né? Se a imprensa, se a torcida acha que tem que corrigir, a gente tem que sempre ouvir, a gente enquanto dirigente, porque se a gente quer o melhor campeonato, quem sabe como é que o campeonato vai ser bom ou não é o torcedor, porque é ele que consome, é ele que paga por esse campeonato. Então é ele que a gente sempre tem que estar ouvindo. Presidente, desculpa alongar a entrevista, mas Não, tem tranquilo. algumas coisas que a gente queria, né, aproveitar a oportunidade. Como é que o Bahia está chegando em 2017, economicamente, financeiramente falando? A gente sabe que o Bahia conquistou, vai dizer que é uma conquista, um grande investimento no esporte interativo esse ano, né? E obviamente esse dinheiro foi utilizado, não sei se foi utilizado, se você dissesse, para subir. Porque a gente sabe que o Bahia também fez um grande investimento esse ano para subir. Então eu queria saber como é que chega o cofre do Bahia para 2017. Se chega equilibrado, se chega bem, e se dá para investir talvez até mais no ano de 2017 para conseguir esse nível seriado, para fazer uma grande competição. Olha, a gente está fechando o orçamento do Esporte Clube Bahia para o ano de 2017. A gente vai apresentá-lo ao Conselho Deliberativo. O investimento no futebol profissional vai aumentar comparado a esse ano de 2016. A gente sabe das dificuldades que nós teremos ao longo da temporada de 2017. Aproveito e peço para o torcedor do Bahia se converter em sócio do Esporte Clube Bahia. Porque sem o apoio do torcedor enquanto sócio, vai ser muito mais difícil atingir o que cada um de vocês, torcedores, querem. Claro que a gente vai trabalhar, vai dar o nosso máximo, vai tentar entender as necessidades, os desejos, satisfazê-lo enquanto torcedor, mas a gente precisa dessa parceria. Eu, quando converso com alguns torcedores na rua, tem torcedores que às vezes falam, no dia que o Bahia voltar a ser campeão brasileiro, eu viro sócio. Eu até brinco com ele, no dia que o Bahia voltar a ser campeão brasileiro, não precisa de você para ser sócio, não. Porque se o Bahia já conquistou sem você, agora que você quer ajudar, então eu acho e convido todos os torcedores tricolores a se associarem, a nos ajudarem a reconstruir esse clube, nas reuniões de assembleia, nas reuniões de conselho deliberativo, nos jogos na Fonte Nova. Participe do dia a dia do Bahia, seja a transformação que você quer ver nesse clube. Não transfira sempre as responsabilidades, deixa os outros fazerem, os outros fazerem. Os outros vão fazerem o que os outros querem. Você tem a capacidade de fazer o que você quer. Então você tem que ser sócio. Acesse www.socioesquadrão.com.br e nos ajude. O orçamento vai aumentar, a capacidade de investimento será maior, mas é como eu citei, na Série B, a gente conseguiu fazer com que o Bahia fosse o segundo maior orçamento da Série B. Na Série A, provavelmente, o Bahia é o 15º orçamento da Série A. Então a gente precisa do esforço de cada um para que a gente transforme a realidade desse clube. Irmã Dulce tinha a frase dela célebre, né? Que eu não sei falar a frase de Irmã Dulce de cabeça, mas é o pouco de cada um
somado faz a diferença. Quando você soma um pouquinho de cada um, é muito. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa do pouco de cada torcedor para que a gente tenha muito e o Bahia seja grande como cada um da gente que é torcedor deseja. Pronto, presidente. Se quiser perguntar aí, pode perguntar. 29 ano, 59, 88, então parou, né? Deus te ouça, né? Para quem acredita nessas combinações numéricas aí. Está terminando o prazo para associar e votar no título. Aí eu não gosto nem de entrar nesse tema de eleição, porque no momento apropriado vai ter a comissão eleitoral, né, que vai definir regras, balizamentos. Não é uma comissão do clube só, mas é um incentivo, né? O Estatuto do Bahia hoje determina que para você ser sócio e poder exercer o seu direito a voto, você tem que estar 100% com as mensalidades em dia e ter no mínimo 1 ano como sócio para poder votar. Então, a eleição do Bahia, pelo Estatuto, ela acontece na primeira quinzena de dezembro. Como ano que vem o Bahia está na Série A, e geralmente a Série A tem a última rodada no primeiro final de semana de dezembro, é provável que a eleição do Bahia seja aí na segunda semana de dezembro ou no segundo final de semana de dezembro. Então está nos últimos dias aí para quem deseja se associar, poder participar desse momento especial do nosso clube, que é viver a sua vida política, participar das decisões, das deliberações e dar a orientação que ele, torcedor, quer para o futuro da instituição. Pronto, presidente. 40 minutos coletivo. Tranquilo? Final de 2017 tem que se associar. Obrigado a todos aí por acompanharem essa coletiva. Espero aí nos próximos dias poder anunciar as primeiras modificações do Esporte Clube Bahia para 2017, sejam elas dentro de campo, fora de campo, na parte de patrimônio, mas com fé no trabalho e com fé em Deus, vem boas novidades por aí. Saudações tricolores e bora Bahia, minha porra! Se ele quiser. Presidente brasileiro. É o Vitória. Quer o Vitória na primeira? Pega ali, Tá ali. Tá ali o microfone ali. Pode perguntar aí. Não, presidente, abre aí. Abre o microfone. Alô, alô. Peraí, que ele deve ter desligado. Vai lá. Alô, alô. Alô. Presidente, a Oi. gente fez a transmissão aí em tempo real com a TV Bahia. Para prestigiar nosso torcedor que estava acompanhando, mais de 1.000 pessoas em tempo real estavam acompanhando. Uma das perguntas que mais se falou ali era qual a característica do jogador, do reforço que o Bahia precisa para 2017. Eu acredito que a gente tem que buscar jogadores com ambição, jogadores que vejam o Bahia com uma possibilidade de crescimento pessoal, ascensão na carreira, jogadores preferencialmente também que num grupo, quando esse grupo estiver fechado, a gente tenha jogadores que tenham capacidade de suportar a pressão, que é jogar no Esporte Clube Bahia e disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, jogadores com força, jogadores com um perfil de velocidade também. Eu acredito que a gente tem que buscar jogadores nesse perfil. A gente tem alguns desses jogadores já no nosso elenco e a gente tem que ampliar o número de jogadores dessa característica dentro do nosso grupo de trabalho. Tem mais aí? Faz pergunta aí, vai pro chat aí. Vai pra web, vai pra web. Olha, o conselho que eu dou para o torcedor, eu não tenho nem idade para ficar dando muito conselho, né? Então deixa eu até mudar. A opinião que eu dou para cada torcedor é que aproveite até o final do ano o preço do acesso garantido. Ano que vem nós temos 19 partidas na Série A. A gente tem no mínimo 5 partidas no Campeonato Baiano na primeira fase, 3 na Copa do Nordeste, 1 na Copa do Brasil. Isso é o mínimo do mínimo
que a gente vai ter na próxima temporada. Então aproveita os preços que tem do acesso garantido, que você vai ser tanto sócio, como ter o seu acesso ao estádio em todas as partidas. Esse ano o Bahia teve uma média de 17 mil pagantes na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu confio muito que ano que vem a gente vai ter uma média próxima a 25 mil pessoas na Série A. É o que eu imagino hoje. Claro que quem pode dizer isso, se eu estou certo ou se estou errado, é a torcida. Quem faz a média de público não é apenas o clube, é a sua torcida. E a torcida do Bahia é excepcional. Então eu prevendo que a gente foi para uma série acima, a gente tem um crescimento, e a gente fazendo uma campanha boa, a gente ainda tem um segundo pico de crescimento. Eu acredito que é bom você, torcedor, garantir logo o seu acesso garantido, com os preços que ele está, acesso garantido, edição 2016. Aproveita em 2016 o preço do acesso garantido, porque se você virar acesso garantido agora, você pode se garantir com esse mesmo preço durante 12 meses, até o final do ano que vem. É uma condição especial. Para depois, se não tiver modificação na política de preços, falar, mas aumentou. Minha opinião é de aproveitar o preço do acesso garantido. É a opinião que eu dou ao torcedor do Bahia, que eu quero bem. Você vai ser sócio e vai ter acesso a todos os jogos na temporada 2017. Tem de 59, tem de 80, tem de 88. Quem tem mais dinheiro e quiser gastar até 220 tem. 2017. Aproveita. Aproveita, é minha opinião. Eu não tenho idade para dar conselho a ninguém. Muitos torcedores aqui, presidente, perguntando sobre a situação da cidade tricolor. Eu espero que esse ano a gente tenha um presente de Natal. E eu acho que o outro lado está querendo brincar com fogo. O outro lado, quando eu digo, é OAS, Planner e os 3 bancos. É melhor resolver essa situação em 2016. É a minha opinião também. Cada um tem sua opinião. O Bahia tem, há muito tempo, tentado resolver essa situação. Se é para resolver, vamos resolver. Se não quer resolver, fala a verdade. E aí a gente segue nossa vida. Mas eu acredito porque eu sou confiante, né? Que a gente merece um presente de Natal. Ou 2, né? O Herbert Bastos pergunta se existe possibilidade de contratar jogadores sul-americanos. Possibilidade sempre tem, né? Agora a gente tem que trazer um jogador que a gente conheça a característica, conheça bastante o seu histórico. Por que eu digo isso? Ano passado a gente teve a oportunidade de trabalhar com o Pitoni e com o Max. Max é argentino, Pitoni é paraguaio. O futebol no Brasil, ele tem algumas características que para o jogador sul-americano, no início, tem alguma dificuldade. Uma situação simples. Viagens. Os países da América do Sul, a maioria são países pequenos. Você viaja quase sempre de ônibus. No Brasil, quase todo jogo você viaja de avião. Tem jogador que não gosta muito. Essa rotina. Como você tem muitas viagens longas, você termina ficando muito tempo longe da sua família. Tem jogador que sente esse choque. Por exemplo, o campeonato argentino, são cerca de 70% a 80% dos clubes são de Buenos Aires. Então você não viaja. Você viaja quando tem um jogo da Libertadores, da Sul-Americana, que é uma vez por semana. O nosso calendário no Brasil são praticamente 2 jogos por semana durante toda a temporada. Na América do Sul só se joga um jogo por semana. À exceção das equipes que jogam as competições sul-americanas, que elas jogam 2 jogos. Então são detalhes que muitas vezes dificultam a adaptação. Você pega os jogadores hoje que tem no Campeonato Brasileiro, os estrangeiros daqui da América do Sul, que estão fazendo grandes campeonatos. Geralmente eles não estão no primeiro ano. Eles já estão no segundo ano, no terceiro ano. Ou então são jogadores que já jogaram em outros locais, outros países, já viajaram mais. Então são detalhes que às vezes atrapalham a adaptação.
quando o jogador chega ele não rende bem, e aí entra às vezes a paciência do torcedor ou do dirigente, que quer a resposta imediata. Então eu posso dar um exemplo aí do Cruzeiro agora, que está fazendo um ano difícil. O Cruzeiro contratou muito jogador sul-americano esse ano, está tendo dificuldade no Campeonato Brasileiro. O Arrascaeta está jogando muito bem agora, no segundo semestre. Mas olha o tempo que o Arrascaeta demorou para chegar no alto nível, que o Cruzeiro sabe que ele tem e que a gente está acompanhando agora. É difícil, entendeu? Muitas vezes eles chegam, eles têm algumas dificuldades de adaptação. O Fluminense foi campeão brasileiro com o Conca, jogando muito. 2012 ou 2010, qual foi o ano que o Conca jogou muito? 2012. Conca jogava no Vasco, não era aquele jogador diferenciado. Depois conseguiu se estabilizar e aí sim conduziu o Fluminense junto com o Fred a um título brasileiro. O Pet, quando chegou aqui no Vitória muitos anos atrás, chegou bem nos primeiros jogos, teve algumas dificuldades e depois ele conseguiu render no altíssimo nível. Então tem essas questões de adaptação, de transição, não são determinantes. Não estou dizendo o jogador sul-americano nunca vai dar certo no Brasil, isso é uma bobagem. Mas você tem que ter muito cuidado com uma série de fatores que muitas vezes o torcedor ele não para refletir. O torcedor ele olha o cara em campo e fala, contrata esse cara que ele vai encaixar. Tem muito time sul-americano que gosta de jogar lá atrás. Um futebol mais pegado, um futebol mais físico. Quando você traz para um clube brasileiro que às vezes tem que pressionar mais em cima, aí aquele zagueiro já não tem a velocidade, já não consegue o teu lateral com uma recomposição. Então tem algumas características que a gente tem que ter cautela, mas o mercado sul-americano sim é uma possibilidade, embora contratar jogador pagando do mercado sul-americano é mais caro do que do mercado brasileiro. O que é, entre aspas, mais em conta é quando você vai para a discussão do salário. Mas para você negociar o salário, você tem que se resolver antes com o clube, a não ser que seja um jogador livre. Eu vou dar uma paradinha aqui que eu vou tirar aqui, que o negócio está pegando. Vamos para a web aí. Eu vou responder mais rápido para responder mais gente. O Eros Rocha pergunta se em 2017 vai ter amistoso internacional. A gente está fechando ainda a nossa pré-temporada. Não está definido. Esse ano eu não vejo como grande a possibilidade de ter um amistoso internacional nesse início. Pelas conversas que a gente já teve, estão ainda num estágio complicado, mas em breve a gente espera poder confirmar a pré-temporada do Bahia. Nos 2 anos até agora a gente conseguiu fazer amistosos, né? Um ano contra o Shakhtar Donetsk, outro ano contra o Orlando City, um time da Ucrânia, um time dos Estados Unidos. Seria legal se a gente conseguisse, mas a gente não pode prometer ainda isso não. O canal do BMP pergunta qual o orçamento do Bahia para 2017 e se vai ter alguma contratação de novo para o Campeonato Baiano. Olha, eu acho que tem que ter contratação de qualidade. Contratação de nome, às vezes o cara vem pelo nome e quando a gente vai para o rendimento dele, que é o que importa, não acontece. Se puder conciliar, será interessante, sem dúvida alguma. Agora, a outra pergunta foi? O orçamento a gente vai apresentá-lo para o Conselho Deliberativo do Bahia. Internamente na diretoria já tivemos 2 reuniões sobre orçamento. Nossa expectativa é que a gente feche o orçamento hoje, apresente-o ao Conselho e aí a gente vai dar publicidade também às outras pessoas. Mas a gente tem que respeitar primeiro o rito estatutário do clube, porque o estatuto tem que ser preservado. O Alisson Gutenberg pergunta se existe a possibilidade da volta de Fernandão. Fernandão tem contrato com um clube turco, né? Às vezes o torcedor fala assim, porque não traz o jogador de volta, o jogador quer. E o clube lá quer? Assim, eu quero todos os jogadores de qualidade aí que gostam do Bahia. Eu quero o Daniel Alves, eu quero o Dante, eu quero o Talisca, eu quero o Fernandão, eu quero o Tite. Agora, esses jogadores, eles são jogadores que eles têm contrato em vigor com os clubes. Entendeu? Eles têm contrato com clubes, são jogadores caríssimos. São jogadores que estão num patamar financeiro que eu não tenho certeza se o Bahia tem condições de trazê-los. Acho que é muito difícil. Claro que eles teriam aí que abrir mão de alguns valores e tudo. Mas são situações que eu não estou aqui para vender ilusão para o torcedor do Bahia.
Se tiver possibilidade, o Bahia faria todo o esforço possível, faria. Mas não é a realidade imediata. Eles têm contrato em vigor com clubes, contratos de 2, 3, 5 anos de duração. Entendeu? As multas são muito caras. São multas em euro ou em dólar. Quando você faz a conversão, uma multa dessa de 8 milhões de euros, você multiplica por 4, dá quanto? Então, olha a realidade do nosso Esporte Clube Bahia. A gente está num processo de crescimento, de maturidade, de reconstrução. O Bahia vai buscar novos patrocínios em 2017? A gente tem que tentar sempre, de início, valorizar os patrocínios que a gente tem. Depois, buscar novos. Eu acho que o caminho correto é esse. É tentar valorizar os que você já tem e, eventualmente, buscar novos. Bom, então aproveita e manda agora um recado aí para... Acabou as perguntas? Estou aqui, tranquilo, né? Tem várias perguntas sobre os jogadores, né? O Paulista, Tite, Donato. Já falou sobre isso, o senhor já falou. Aí tem uma perguntando, o Bahia pretende trazer quantos jogadores de Série A? De Série A, o quê? Que estava jogando na Série A? Assim, eu acho que a gente tem que focar na qualidade do atleta. Se ele estava jogando na Série A, na B... Juninho, dando um exemplo de um atleta que está aqui na casa e a torcida gosta muito, a gente contratou ele do Macaé, que tinha sido rebaixado para a Série C. Foi, eu acredito, o jogador mais regular ao longo da temporada. E na eleição que a gente faz do barril dobrado, que quem vota é o torcedor, Hernani foi o mais votado e Juninho foi o segundo mais votado, como o melhor em campo ao longo da temporada, nos jogos que o Bahia foi vencedor. Então, assim, acho que a gente tem que trazer jogador de qualidade, independentemente da série que ele esteja, do nome que ele tenha. A gente tem que ter rendimento. Aproveitando, presidente, amigos pediram perguntar exatamente sobre isso, esse gancho aí. Assim como o Juninho, o Bahia, através de idade, seu corpo diretivo do futebol profissional, está de olho em outros destaques da Série B. Até falaram alguns nomes, mas não é o caso. Sim. Está de olho nesse jogador da Série B? Sim. A gente trabalha com cautela. O DAD é um setor que a gente tem que investir mais na temporada de 2017, ampliar o setor, dar mais facilidades em termos de infraestrutura, porque os meninos fazem um trabalho muito bom. Aí dando um exemplo que às vezes o torcedor do lado de fora não sabe. O Moisés que indicou foi o DAD ano passado. Não foi diretor, não foi presidente, não foi comissão técnica, não foi ninguém. Quem indicou a contratação de Moisés ano passado foi o DAD. Quem bancou essa contratação. Então, isso é um exemplo que às vezes não aparece. Tem jogadores que eles sugerem que a gente não aprova, tem jogadores que eles sugerem que a gente aprova, tem jogadores que é incomum. Claro que também você vai muitas vezes para a parte de negociação contratual e negociação entre equipes. E muitas vezes esses interesses não são atendidos de todas as partes. Estão perguntando aqui se o Bahia vai ganhar mais do esporte interativo em 2017. Não, o Bahia tem contrato no Campeonato Brasileiro com a Rede Globo de televisão para todas as mídias até 2018. Contrato com o esporte interativo, ele é válido para TV fechada a partir de 2019. TV fechada, para ficar numa linguagem bem popular, a partir de 2019 no Campeonato Brasileiro é o esporte interativo quem tem contrato e não é mais o Sport TV. 2019 Campeonato Brasileiro. A gente tem contrato com o esporte interativo na Copa do Nordeste, que também é um contrato onde a Rede Globo de televisão tem um relacionamento com o esporte interativo, na Copa do Nordeste. O futuro de Guto Ferreira e Thiago Ribeiro. Guto Ferreira tem contrato com o Bahia, renovado até o final do próximo ano, da próxima temporada. Tem a sua multa de rescisão natural, como qualquer contrato no mercado. Thiago Ribeiro terminou o contrato com o Esporte Clube Bahia, ele tem vínculo com o Santos. Então agora é responsabilidade do Santos esse atleta. Presidente, aproveitando a questão do orçamento da TV, o Bahia volta a receber um valor maior agora com a Globo, já que subiu? Fica para os torcedores também. O Bahia, nessa temporada de 2016, por não ter conquistado o acesso no ano de 2015, ele recebeu na TV aberta 25%
do contrato que ele teria direito. Então, a partir do ano que vem, o Bahia volta a receber o contrato de TV aberta de maneira integral. O contrato de TV fechada na Série A, ele só é pago do 1º ao 16º da Série A, que é a premiação, que essa premiação é paga a depender da posição do clube. Então, ano que vem, o Bahia terminando entre o 1º ao 16º, ele também ganhará um dinheiro extra da TV fechada, e a receita de pay-per-view, ela é paga a partir de uma pesquisa que é feita, e aí o Bahia sempre tem o seu percentual integral, segundo a pesquisa, independentemente de estar na Série A e na Série B. Na Série A facilita, porque geralmente a venda de pacotes é maior, e mais torcedores dizem torcer para o Sport Clube Bahia. Então, você que é assinante de TV fechada, que tem o Premier, contate a sua operadora, entre ali na internet e marque o Sport Clube Bahia como seu clube de preferência, porque você vai ajudar o Bahia a ter uma receita maior. E se ligarem para sua casa, diga a verdade, né? Diga que você torce para o Sport Clube Bahia. Presidente, estou perguntando aqui, estou falando que o Corinthians manifestou que tem interesse em Hernani. Será que Moisés será envolvido na negociação? Primeiro, é verdade que... Olha, o Bahia não comenta especulação e também não comenta eventual negociação. Que Bahia e Corinthians vão conversar sobre Moisés, eu acho que não deve ter muita dúvida se isso vai acontecer ou não vai. Não vou confirmar nem negar. E se essa conversa vai se prolongar ou não, aí só quando o contato real começar. Tranquilo? Obrigado aí todo mundo no Facebook? No YouTube, que estava acompanhando a transmissão. Obrigado pelo apoio da torcida ao Sport Clube Bahia durante o ano de 2016. Tenho certeza que em 2017 a gente vai continuar a crescer como clube, como instituição. Tomara que a gente atinja os resultados esportivos que você, torcedor, deseja, que você, torcedor, merece, e nos ajude. O Bahia precisa de você como torcedor e como sócio torcedor também. É você que vai fazer o Bahia crescer, é você que vai fazer o Bahia mudar, é você que vai fazer o Bahia ser o clube que você deseja. Então venha participar, acesse o www.socioesquadrão.com.br, conheça os planos, os benefícios, os parceiros de aço. É uma série muito grande de parceiros. Tem academia de ginástica para você que quer ficar bem pro verão. Tem cinema para você que nesse período aí sem jogos quer levar a patroa ou a filha ou o filho. Tem descontos. Se eu começar a falar aqui, vai cair o YouTube de acesso e eu não vou terminar. Tem restaurante, tem barzinho, tem academia, tem loja de pneu, de produtos, tem camisa, tem os parceiros oficiais do Bahia que dão desconto nos produtos licenciados do Sport Clube Bahia. Então, acesse o site socioesquadrão.com.br, faça o seu acesso garantido. É a opinião mais simples e direta que eu posso te dar. Vai valer a pena você ter o acesso garantido, os benefícios de votar, de participar, a revista do Bahia que a gente manda, os releases, pré-jogo, todo o conteúdo dos canais de comunicação, acesso às contas do Bahia, ao dia a dia, participar de assembleia, participar de reunião do conselho, mandando seu nome ali na lista. Então é uma série de benefícios. Construa o Bahia junto com a gente. Não espera o Bahia ser o clube que você deseja para virar sócio. Seja sócio e aqui dentro do Bahia você vai fazer ele ser o clube que você deseja. Obrigado pelo 2016. Vamos em busca de 2017 atingir os nossos sonhos e conquistar os nossos objetivos. Bora Bahia, saudações tricolores e um beijo para todos e um abraço também aí. Valeu!